Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês que nesse momento está entrando na nossa live de hoje do Fala Arimateia. Hoje nós teremos mais um tema de suma importância. Eu gostaria de agradecer a todos que vão estar conosco nesta live. Gostaria até que você convidasse aí o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, né? Para que eles possam também participar, interagir com a gente, tá certo? E no Fala Arimateia de hoje, nós vamos estar falando do tema Junho Violeta, direitos da pessoa idosa e combate à violência na pandemia. Você já pode preparar a sua pergunta. Nós vamos estar conversando daqui a pouco com a assistente social e presidente do Conselho Municipal da capital baiana, Salvador, né? A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daniela Simões Menezes. Ela será a palestrante, né? Para falar desse tema de muita importância. Eu queria também já mandar um abraço aí para a dona Constância, né? Que também faz parte da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa da Bahia, onde eu sou presidente desta frente parlamentar. Gostaria também de agradecer a nossa amiga Cacilda, né, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui na Princesa do Sertão, Feira de Santana. Então eu queria já dizer para vocês, eu queria que vocês colocassem aí, você pode, nesse momento, você já pode convidar os seus amigos para participar desta live. Nós temos visto esse problema da pandemia, né? Graças a Deus, nós aqui na Bahia já chegamos ao pico, né? Pelas informações. Agora vamos descer. Pode ter certeza que a gente vai passar esse momento difícil, né? Porque primeiro a gente tem que confiar em Deus. Deus surpreende todos os especialistas que existem. Aquele que o homem planeja, o homem pode, como a Bíblia diz, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Eu já quero também agradecer, né? Ele já está aqui, já está, vai estar nos acompanhando através dessa live, o vereador lá da cidade de Itabuna, o vereador Francisco Edes, né? Inclusive ele mandou aqui uma mensagem, ó, infelizmente eu ainda não tive como mandar para o senhor a documentação, e porque o secretário, a documentação sobre a situação, né, do abrigo lá em Itabuna, que 50 idosos foram contaminados pelo Covid-19. Então, Itabuna está passando um momento difícil também ali no sul da Bahia, né? E esse abrigo, os 50 idosos que estão lá no abrigo foram contaminados, e mais 7 profissionais, 7 pessoas que trabalham no abrigo lá na cidade de Itabuna. Inclusive eu estou mantendo sempre contato com o vereador, que ele faz parte da comissão de saúde ali do município de Itabuna. Nós vamos agora, já que estamos aqui já recebendo aqui algumas visitas, né? Vamos ler aqui, olha aí, o Hermes, lá do Rio Grande do Norte, da capital do Rio Grande do Norte, Natal, está
assistindo, né? Inclusive, Dona Maria da Conceição Paiva. Dona Conceição, sabe quem é? É minha mãe. Está aí assistindo, essa mulher guerreira, né? Que está assistindo aí nesse momento da pandemia, firme e forte, né, mãe? Muito bem, Dona Conceição Paiva, professora, mulher guerreira, está nos assistindo. Quero mandar um abraço para a Eliane Vasconcelos, do Lar Fabiano de Cristo. Esse Lar Fabiano de Cristo é de São da cidade, não? Não deu sinal, né? Mas tudo bem, está aqui registrado. Quero mandar um abraço também para Dona Nena, né? E é idosa do nosso gabinete. Pois é, no meu gabinete, tem no meu gabinete em Salvador, tem a idosa Dona Nena, e aqui no gabinete em Feira temos também Dona Lúcia, que é idosa. Nós temos a Pro Leonice, também, que é idosa. Nós temos Vovô Lima, que é idoso, e seu Roberto, que também é idoso. E eu estou já chegando, já batendo na porta para fazer parte desse grupo, com muito orgulho, hein? Com muito orgulho. E os idosos mostram a experiência de vida. Os idosos podem ajudar muito essa nova geração. Bem, vamos ver se a gente consegue chamar a nossa amiga Daniela Simões. Vamos buscar aqui a Daniela Simões, para que ela possa interagir com a gente nesse bate-papo do Fala Arimateia. Aqui em Feira de Santana o clima está frio, né? Hoje também já deu uma chuva. Esses dias foi chuvoso aqui em Feira de Santana, e nós estamos... hoje o clima está bem gostoso, aquele frio gostoso aqui na nossa Princesa do Sertão. Cadê a nossa amiga Daniela? Vamos chamar a Daniela. Tem um aqui também. Quem é? Fica no subúrbio de Salvador, né? Exatamente, o Lar Fabiano de Cristo. Acabei de receber agora essa informação. Esse lar fica, e o pessoal, a Eliana Vasconcelos, está assistindo. Obrigado, hein, Eliana? Que Deus abençoe. E nós vamos agora chamar a nossa entrevistada. Não sei se ela já acenou aqui, deixa eu olhar aqui. Você que está nos assistindo agora, está chegando agora, entrando nessa live. Nós hoje estamos com um tema muito importante, que é para o Junho Violeta. Direitos da pessoa idosa e combate à violência na pandemia. Vamos saber como é que está essa situação, e nós vamos conversar com a nossa amiga Daniela Simões de Menezes, né? Eu estou vendo aqui que ela ainda não sinalizou aqui. Estou aguardando aí a nossa amiga Daniela. Cadê a Daniela? Daniela Simões, aqui, muito bem, vamos chamar a Daniela. Já consegui aqui a nossa amiga que representa a nossa capital. Boa noite, Daniela. Boa noite, deputado. Deixa eu só ver aqui, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, graças a Deus. Bom. Viu? Um prazer estar com o senhor novamente. Pois é, você também está me ouvindo bem? Ouço sim. Tá, né? Pois é um prazer imenso, mais uma vez, estar com a sua presença, porque hoje nós vamos falar, você que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Salvador. Então, o Conselho do Idoso de Salvador é uma referência, né, para os demais conselhos. Eu queria que você, já começando, já começasse a fazer assim, uma apresentação do Conselho, e depois nós vamos entrar nesse Junho Violeta. Ok. Quero primeiro agradecer o convite, pela confiança, tá?
Eu lembro que a última vez que estivemos juntos foi na posse da Frente Parlamentar, onde eu Isso, represento a faz sociedade parte. civil enquanto instituição lá Fabiano de Cristo. Foi É, nosso último momento juntos, né? Então, assim, é exatamente. gratificante saber que tem pessoas que lutam em defesa da pessoa idosa. E, assim, vindo da frente parlamentar, eu acredito que isso reforça a política pública no tocante à pessoa idosa. Então, quero agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz em estar com o senhor nesse momento, nesse debate importante, de suma importância, de fortalecimento, sobretudo, dessa política no nosso município e no nosso estado da Bahia. Pois é, aí, Daniela, você sabe que eu tenho sido um defensor lá na Assembleia Legislativa para que os municípios organizassem os conselhos. Eu tenho batido, eu tenho lutado incansavelmente, porque eu sei da importância que é quando o Conselho Municipal do Idoso ele está organizado. Nós temos, eu tenho batido nessa tecla, inclusive falado até para os representantes do nosso partido, né? Os vereadores que compõem o nosso partido, porque essa é uma questão para organizar os conselhos municipais que depende muito do querer dos partidos, né, políticos. Por quê? Porque o conselho, para que ele seja formado, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Não é Uhum, isso? Pois é, isso. então, aí, só que o que é que acontece? Nós estamos caminhando. Como você bem falou, nós criamos a Frente Parlamentar do Idoso na Assembleia Legislativa, onde você faz parte, a nossa amiga Cacilda aqui de Feira de Santana também faz parte, Dona Constância, né, faz parte também. Prazer, Constância, estar com você. Já vi que Tá? você está aí ativa, nossa idosa empoderada. Inclusive, a doutora Constância, ela deu uma grande contribuição aí no Conselho Municipal, né? Sim, e retorna com toda a força, porque Pois ela é, esteve presente enquanto governo, ela era gestora do fundo e hoje ela retorna como sociedade civil, né? Representando a sociedade civil. pois é, muito bom. Foi muito importante a volta dela, né, para poder contribuir, porque ela tem contribuído muito aqui com a Frente Parlamentar do Idoso na Assembleia Legislativa. Então, aí, diante da situação dos conselhos municipais, você sabe que hoje a Bahia não tem sido uma referência nos municípios, por exemplo, dos 417 municípios da Bahia, hoje nós só temos uns 27 municípios que estão com o conselho funcionando plenamente. Quando eu digo Uhum, conselho funcionando plenamente, que já está organizado, já conseguiu abrir o fundo para o idoso no Conselho Municipal, né? Nós temos outro grave problema a nível estadual, que a Bahia, o Conselho Estadual do Idoso da Bahia não está funcionando plenamente. Por que uhum. não está? Porque nem o Fundo Estadual do Idoso foi implantado pelo governador. Não foi ainda implantado dentro do Conselho Estadual. Então, nós temos esse péssimo exemplo do governo do Estado em não querer resolver esse problema, porque isso aí cabe ao governo resolver, o governo do Estado resolver, porque se ele resolve, ele dá um bom exemplo para os municípios e até mesmo para o próprio partido dele, que também os municípios onde tem os vereadores e prefeitos possam também fazer o dever de casa. Mas, minha amiga Daniela, eu fiz essa explanação toda porque você, como representante do Conselho, você é um exemplo. O Conselho de Salvador, Municipal de Salvador, eu vejo que está organizado em tudo, no sentido de o Conselho está funcionando e o Fundo Municipal do Idoso também está funcionando. Inclusive, na época que o fundo foi organizado, o Fundo Municipal do Idoso, quem estava como presidente
da secretaria era a nossa amiga ex-deputada Thieron, né? Que ela fez parte nesse período. Exato. Inclusive, a doutora Constância tem um papel fundamental com respeito à instalação do Fundo Municipal do Idoso, correto? Isso, correto. Assim, Então, a gente tem passado por... sim. Pode falar. Aí, Daniela, aí, por exemplo, diante dessa situação, o Conselho já vinha funcionando, aí surge essa pandemia. Aí eu queria que você explicasse, primeiro, como é que está o Conselho e o enfrentamento do Conselho para dar uma segurança aos idosos e também, como você, eu acho que é do seu conhecimento, agora, semana passada, tivemos um problema grave lá na cidade de Itabuna, né, que o abrigo de Itabuna, que tem 50 idosos, todos os 50 idosos foram contaminados com essa Covid-19. Eu sei que não é na sua área a questão, mas é isso que nós queremos discutir aqui. Como é que está funcionando hoje o Conselho Municipal do Idoso de Salvador para o enfrentamento do Covid-19? Tá. Eu vou começar trazendo só um retrato histórico de como a gente assumiu esse conselho, né? Certo. Eu lembro, há 2 anos atrás, eu estou no 2º mandato agora, quando nós assumimos o conselho, não tinham instituições escritas para que nós pudéssemos fazer o controle social, então não existia um controle social. Por muito tempo ficou o regimento interno, ele sem ser atendido em suas normativas, com uma bancada só, um presidente só, todos os conselheiros o mesmo. E aí veio a gente com esse movimento da sociedade civil e mudou todo esse contexto. Então, hoje, o regimento interno ele tem uma funcionalidade, né? Então, qual é o papel hoje? Assume o mandato os conselheiros, 2 anos, podendo reconduzir mais 2 anos, que é isso que diz o nosso regimento interno. Outra coisa que fizemos foi, que Constância participou ativamente, como os demais conselhos, foi criar um planejamento estratégico, porque o que nós percebíamos é que nós não tínhamos direção, não sabíamos aonde queríamos chegar. E o que foi que nós fizemos? Reunimos toda a rede de defesa do idoso, Defensoria Pública, a Secretaria de Combate à Pobreza, sempre, Delegacia do Idoso, e montamos o nosso planejamento estratégico, criando visão, criando missão, criando objetivos, para que pudéssemos ter um norte do que queríamos, aonde queríamos chegar. E lá percebemos, no planejamento estratégico, que o nosso conselho ele nem visibilidade interna nem externa tinha. Como o senhor bem colocou, tínhamos já o Fundo do Idoso com recursos, né? Mas eles ainda não tinham sido gastos, né? Por ser novo, ter as normativas. Entrou o Miroski com a lei, né? Que tem todas uma exigência para que esse recurso seja gasto. Mas, enfim... Sim, pode falar. Foi desafiador e tem sido ainda. Mas, assim, confesso ao Senhor que nós avançamos muito. Acredito que hoje, como o senhor bem colocou, nós estamos como referência para os outros municípios. E estamos tentando nos aproximar do Conselho Estadual, né, para que possamos contribuir, porque a gente percebe que a política pública ela é única. A gente não está falando de diversas políticas públicas. Estamos falando de uma política pública do idoso e que precisa ser fortalecida tanto no município de Salvador como no estado, né? Porque é a nossa população idosa. E aí a gente tem trazido a Defensoria Pública, trazendo o doutor João Gavaza, né, para que esteja junto conosco, e a doutora Laise, que é do município, é a defensora pública do município com o estado, para que a gente possa fortalecer esse vínculo. E aí, neste momento, o que é que o Conselho está fazendo? Mexendo em seu regimento interno, porque o Conselho do Idoso tem 15 anos de criação e nunca foi mexido no seu regimento interno. A gente percebeu que ele estava bastante desatualizado. Lá tinha secretarias que nem existiam mais,
nem existem, na verdade. Colocamos secretarias importantes, né, que a gente percebeu, como a de mobilidade, a gente trocou por infraestrutura, que não existe mais. Colocamos a secretaria que é vinculada ao trabalho e renda, que também não tinha. Acrescentamos a Casa Civil, que também não estava no nosso regimento interno, até chegar a lei. Né? Como o senhor bem colocou, para que a lei ela seja estabelecida, precisa de todo um trâmite, passar pela Câmara, ser aprovada. Então, estamos nesse processo de reestruturação agora do regimento interno e da própria lei. Tá? E aí o senhor me colocou, como é que o Conselho está se posicionando diante ao Covid no município? É sabido por todos que nós temos recurso no Fundo do Idoso, né? E ele veio, basicamente, carimbado para a implantação das Casas da Sabedoria. Só que nós tínhamos um saldo que não estava carimbado, que foi cerca de 3,5 milhões, e que foi reunido à Câmara Técnica de Orçamentos e Finanças, né? Fizemos uma resolução e aprovamos para que esse recurso fosse destinado para minimizar ou ajudar a sanar o problema da pandemia aqui em Salvador. E aí, com esse recurso liberado, nós criamos um comitê para acompanhamento das ações que estão sendo realizadas, na verdade, no nosso município. Colocamos alguns critérios lá, dentro da resolução, né? Que é a resolução, deixa eu te dizer com precisão, é a resolução 13 de 2020, e que lá estabelece como esse recurso tem que ser gasto. E uma das coisas que nós colocamos, que esse recurso deveria atender prioritariamente, claro, os idosos, que encontram-se em população de rua, né? E as ilhas, porque Ilhas faz parte de Salvador e termina sendo esquecida pelas políticas públicas. Né? Salvador termina, de um certo modo, não acolhendo as ilhas por estarem distantes de Salvador. Então, um dos nossos critérios foi esse, atender a população de rua, as instituições de longa permanência e também as ilhas. E aí esse recurso já foi gasto parte dele, cerca de 1 milhão e alguma coisa, e 4 mil, viabilizando máscaras, luvas, cestas básicas, atendendo de forma imediata essa população. Certo. Agora, me diga uma coisa, o atendimento às ilhas que você acabou de falar, como é que vocês fazem, no caso, o acesso? Como assim? Não é do nosso papel, o nosso papel é de controle social, né? De fiscalizar o que a secretaria está fazendo, o que o fundo está fazendo. Então, assim, a comissão se reúne, é passado um relatório para a gente do que foi viabilizado, né? Então, já foi passado para a gente que a Secretaria de Promoção e Combate à Pobreza esteve nas ilhas, disponibilizando as cestas, as máscaras, as luvas. Então, assim, os atendimentos emergenciais para que minimize essa situação da pandemia está sendo feito e está sendo controlado pelo Conselho Municipal do Idoso, através dessa comissão criada. Hoje são mais ou menos quantos idosos que moram nas ilhas e dos que vocês atendem também na capital? Tá, essa é uma das nossas inquietações. Esses dados estatísticos nós ainda não temos. Uma das nossas metas, né? Porque assim, a gente não tem como trabalhar com eficiência, eficácia. Né? Tem um controle. Não tem, exato. Isso a gente buscou na Secretaria de Saúde, não existe atualizado pelo IBGE. Então, assim, é algo que a gente está criando uma plataforma para que a gente consiga atualizar esses dados, porque assim, não tem como a gente lançar metas se a gente não tem quantitativo. Exatamente. Para poder ter o planejamento, né? Exatamente, isso. Certo. Agora, Daniela, me diga uma coisa, essa questão da violência aos idosos, vocês têm recebido sempre essas denúncias, assim? Vocês têm um telefone preparado para isso, no caso, só para atender essas demandas? Temos, porque hoje a gente tem uma assistente social que trabalha lá conosco.
apesar de não ser o nosso papel diretamente de fazer esse controle de denúncia, mas a gente ouve esse idoso, ouve a família do idoso e encaminhamos para a rede. Hoje a gente tem uma relação muito bem estabelecida com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, todos os casos identificados, a gente faz um encaminhamento para eles, junto com a SEMPRE, né? Porque tem um setor específico lá que trabalha com a questão do idoso. Então, assim, o trabalho nosso é de rede, é de fortalecer essa rede para que esse idoso, essa violência, ela seja minimizada, ou quem sabe, vamos sonhar utopicamente, né? Sanada, que isso não chegue. O que a gente percebe é que o nosso idoso de hoje, ele cuida da sua quarta geração, né? Então, assim, ele não vive o recurso dele, não é basicamente para a sobrevivência dele, ele é provedor da sua família. E continua sendo provedor, né? Exato, continua sendo provedor. E como lidar com essa situação? E que muitas das vezes esse idoso é exposto à violência por conta dessa questão do número maior de família, né? Não está lá só seu filho, seu neto, está também o seu bisneto. Então, assim, é uma situação delicada e que a gente tem a sensibilidade de compreender e ver a melhor forma de atuar junto com a rede. Porque sozinho o conselho não faz muita coisa, não. Exatamente. Agora, vocês, quando recebem assim, uma denúncia, aí você já passa isso para a delegacia do idoso? Como é que vocês fazem o procedimento? Para a delegacia e para a Defensoria Pública. O que cabe à Defensoria Pública vai para a Defensoria Pública, o que cabe à delegacia, a gente encaminha para a delegacia. Certo. Olha, eu estou recebendo aqui os internautas, né? Por exemplo, tem o vereador Arthur da Pé, lá da cidade de Eunápolis. Uhum. Ele também é um defensor da causa do idoso e ele tem lutado ali na cidade de Eunápolis pela a gratuidade de passagens aos idosos em Eunápolis. Como é que está essa questão aí em Salvador para uma atenção ao idoso na questão? Apesar que agora os idosos, a gente sabe que agora eles estão isolados como nós estamos isolados, né? No isolamento. Mas a secretaria tem um controle assim, de quantos idosos eles usam transporte e precisam desse apoio, que faz parte das políticas públicas, né? Exatamente. Então, assim, algumas informações a gente tem solicitado a SEMPRE, né? Por exemplo, as informações que a secretaria nos passou é que hoje existe 48 instituições que atendem a pessoa idosa e que receberam cesta básica e material de higiene. O CAD único tem 22 mil idosos. Isso no caso da pandemia, agora no momento da pandemia? Agora, foram dados atuais agora. Peguei ontem, fresquinho. Repita aí, por favor. Então, temos 48 instituições que atendem a pessoa idosa. Isso eles confrontaram as informações com o próprio Ministério Público e o Conselho, porque hoje nós temos cerca de 35 instituições inscritas no Conselho, né? Aí a gente tem as outras, as clandestinas, que ainda não estão inscritas e tal, mas que a gente tem concreto, são 48 instituições. E que aí a Secretaria de Promoção e Combate à Pobreza viabilizou cestas básicas e material de higiene para que trabalhe com a pessoa idosa. Peguei informação do CAD único, que nós temos 22 mil idosos que moram sozinhos, tá? Certo. Agora, me diga uma coisa, só uma pausa aí. Nessa questão dessas instituições que vocês já estão dando esse suporte, agora, como é que fica, inclusive a Isabela está perguntando, como é que fica os idosos que estão em situação de rua? Eles estão sendo acompanhados? Vocês têm um controle ou são essas instituições que estão dando esse suporte? O controle que nós temos é de forma indireta, né? É o que eu falei anteriormente. Com o recurso que o Fundo do Idoso, que foi aprovado pelo Conselho para que o Fundo do Idoso e a Secretaria fizessem uso dele, era que desse prioridade à população de rua, né? Então, assim, a gente não tem números, dados estatísticos. Esse é o nosso problema real hoje. A gente não tem um quantitativo de quanto morador de rua
idosa nós temos. Nós não temos um quantitativo de idosos que moram na ilha, nas ilhas, né? Então, isso tudo impossibilita uma ação mais efetiva se a gente não tem esse quantitativo. Mas vocês estão já se preparando para poder, em parceria com a Secretaria, poder ter esse controle? Sim, sim. Porque esse é um grave problema, assim, porque vocês, para poder até mesmo dar uma assistência e não ficar ninguém sem ser assistido, precisa de um controle desse. Né? Exato, exato. Estamos e a população e essas instituições também podem muito ajudar vocês, né? Com certeza. Eu acho que quem mais ajuda o conselho, a secretaria, são as instituições da sociedade civil, né? Porque é onde a gente consegue ter um controle maior. Registrado, quem são esses idosos, quem são, em sua maioria, os parentes desses idosos. Então, assim, ai do que seria dessa política pública se não tivesse a sociedade civil por trás fazendo todo esse trabalho. Agora, o que falta é um investimento maior, né? Tanto da União, do Estado, quanto do município, em investir nessas organizações para que, de fato, elas consigam executar o seu papel com qualidade, né? Porque termina assumindo. Hoje, o que percebe é que o Estado está se tornando cada vez mínimo, as instituições não governamentais assumindo esse papel, né, de trabalhar com essa população, mas em contrapartida a gente não vê das três esferas essa vontade de fazer com que essas instituições elas também sejam beneficiadas de um certo modo com recursos financeiros para que eles possam executar. Meramente trabalham pela boa vontade. Tem instituições que nós temos inscritas no Conselho e que não têm apoio do poder público, mas elas estão ali com suas missões e trabalhando. Certo. Agora, me diga uma coisa, mas vocês estão abertos para poder acolher essas instituições? No caso, por exemplo, você falou que são 48 instituições inscritas e, aliás, são 35 inscritas, mas temos 48. O que é que a gente tem feito? O contato tem sido corpo a corpo, né? Muito presencial, explicando qual é o papel do Conselho, que na verdade não é de punir a instituição que não está inscrita, mas que ela será beneficiada a partir do momento que elas participarão de capacitação continuada, porque é um dos fatores que impossibilitam que essas instituições, na verdade, façam o seu trabalho com mais qualidade, né? Então, a gente promove qualificação, treinamento. Então, tudo isso a gente vem sensibilizando essas instituições a serem inscritas no Conselho para que elas tenham acesso a esses benefícios, né? Vamos colocar como benefícios. Entendi. Inclusive, eu estou recebendo aqui, Daniela, uma pergunta da nossa amiga Cacilda, né, que faz parte também da Frente Parlamentar. Cacilda, seja bem-vinda. Feira de Santana, ela pergunta o seguinte: e o Conselho Estadual do Idoso tem tomado alguma posição? Ou seja, existe, apesar que você fala pelo Conselho Municipal, mas tem algum projeto que é em sintonia com o Conselho Estadual do Idoso, o município com o Estado? Não, que eu conheça não. Na verdade, por sinal, mudou agora a presidência do Conselho Estadual, mudou recentemente. Então, é nesse momento que a gente vem tentando se aproximar do Conselho do Estado, junto à Defensoria Pública, falando em nome de Dr. João Gavazza, que ele é uma pessoa acessível e que está lá dentro do Conselho Estadual. Então, através dele, a gente tem tentado essa aproximação, por entender a importância, né, do Conselho Municipal e Estadual estarem em conjunto em defesa da política pública do idoso. Certo. E nesse momento da pandemia, o Conselho Estadual assim, não teve essa ação mais efetiva? Não. Eu acredito que ainda não, porque assim, é o que eu falei, assumiram recente, né? Então está tudo muito novo lá. Está em um novo presidente, né? Isso. Olha, nós estamos recebendo aqui um comunicado lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Alexandria. O ex-prefeito Janduí Fernandes, ex-prefeito de Alexandria, está mandando aqui um abraço
para o deputado Arimaté e para a palestrante, viu? Obrigada. É bem distante. Sabe quantos quilômetros dá daqui lá em Alexandria? Dá 1.000, você indo para o Natal, dá 1.500 quilômetros por aí. Tá É longe. estrada. É estrada. Você vê como é importante essa ferramenta, né? Nós podemos estar aqui e chegando a mais de 1.500 quilômetros. A nossa amiga, tem outra pessoa que também está nos assistindo, Carla Faria, lá do Rio de Janeiro, ó, está acompanhando também. Cleide de Souza Santos, assistente social do Conselho de Camaçari. Olha aí, o presidente do Conselho de Camaçari também está assistindo, viu, Daniela? Que bom, muito Pois bom. é. Agora, Daniela, o que é que você... a dificuldade que vocês estão tendo nesse momento, assim, por exemplo, você, pelo que mesmo com a dificuldade que eu percebi que você não tem assim um acompanhamento de números, mas pelo menos o número de acontecimentos que chegou com respeito ao Covid-19 em Salvador. Vocês têm esse controle? Assim, vocês estão acompanhando? Assim? Temos sim, estamos ferrenhamente. Entramos em contato com o Conselho, a Secretaria Municipal de Saúde, para ter dados precisos, né? De quantos idosos estão com a Covid, quantos já vieram a óbitos. E aí nós temos 51 vieram a óbitos e 92 estão infectados. Isso oriundos de instituições de longa permanência, públicas, privadas e filantrópicas. Então, você podia repetir? No caso, a óbito foram 51 idosos até agora. 51, né? Até agora. Idosos. E quantos e 92 estão infectados. Isso vindo da própria Secretaria Municipal de Saúde. Ah, entendi. Era isso que eu queria saber, porque você, como eu falei no início, né, da live, a situação de Itabuna foi preocupante porque pegou todos os idosos do abrigo, né? Eles foram contaminados. Agora, o que é que você gostaria de falar, assim, no sentido de, já que nós temos várias pessoas que estão nos assistindo, e o que é que precisa, que você acha que a população poderia dar a sua contribuição? Você disse, já mostrou que o prefeito já está fazendo a sua parte, já pegou uma parte do recurso do fundo e está investindo nesses idosos de rua e também nos idosos das instituições. E ilhas. Agora, o que é que a população poderia fazer para dar sua contribuição no sentido desse momento? Assim, a população até tem feito, né? Eu vejo que hoje a gente tem uma população mais solidária e eu venho até falando sobre isso, que essa solidariedade não fique só apenas no momento da pandemia. A gente precisa desse senso de solidariedade entre um com o outro sempre, independente de estarmos passando por uma situação mundial, né? Porque a gente está falando da Covid, não é especificamente de Salvador, Bahia, Brasil, mas é uma condição mundial. Então, assim, a questão da população da sensibilização à tomada de consciência, né? Para as prevenções necessárias para minimizar essa situação. O senhor bem colocou que Salvador chegou no seu estado de pico. E agora a gente pede a Deus, acima de tudo, né, ao poder público, porque isso é um problema de calamidade pública e que precisa de uma articulação muito forte, né? Hoje eu vejo que já começa a se comunicar saúde, assistência, que não era vista antes como necessária. Hoje a política de assistência já se percebe e está sendo colocada como ponto também principal para esse atendimento. Precisa dessas políticas, até porque a política do idoso ela não é uma política da assistência. Existe uma transversalidade dentro da política do idoso. Ela perpassa por todas as políticas públicas. Então, assim, se essas políticas não conversarem entre si e chegarem ao entendimento que elas precisam se fortalecer para
o impacto não seja tão maior do que o que a gente já está vendo aí, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo, tá? E assim, e outra questão que eu coloco assim em pauta é criar um plano de contingência. A gente sabe que já existe um problema existente, estamos trabalhando com a causa de forma emergencial, mas qual é o plano de contingência que está sendo feito entre União, Estado e município para que a gente consiga trabalhar também pós-pandemia? Porque daqui a pouco o comércio já está tudo aberto, né? As coisas, as rotinas já estão sendo normalizadas, mas a gente sabe que ainda não existe uma cura para a Covid. Então, qual é o plano de contingência que está sendo feito, realizado pela União, Estado e município? Então, isso eu também não percebo ainda. Pode até existir, mas não chegou ainda essas informações à sociedade civil. E a gente precisa que isso seja muito bem esclarecido, muito bem falado, muito bem divulgado, para que até a gente possa, enquanto sociedade civil, também se manifestar em favor dessa relação União, Estado e município, porque a sociedade civil não fica de fora, né? Ela também está inserida nesse contexto. Certo. Olha, a dona Cacilda está perguntando para você, Daniela, quem é o novo presidente do Conselho Estadual do Idoso no estado da Bahia? Você já sabe o nome dele? É uma mulher, eu me esqueci o nome dela, mas é uma mulher. Quem assumiu é uma mulher. Certo. A outra pergunta está chegando aqui daí de Salvador. O abrigo São Gabriel, na Boa Viagem, é cadastrado? A pessoa está perguntando se é cadastrado. Sim. Porque ela está dizendo que eles estão passando necessidade. São Gabriel foi uma das instituições que também foi atendida pela secretaria e nós temos a relação. Certo. Só que assim, como eu acredito que as necessidades elas são inúmeras e que ainda o que está sendo feito é muito pouco em relação às necessidades existentes, por isso que eu falei para o senhor há pouco instante, falo a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento, da importância desse plano de contingência, né? Porque a gente está agindo de forma imediata, apagando um incêndio, mas esse incêndio ele vai, em um momento, cessar. E o que é que a gente vai fazer após isso? Né? Pois é, e outra coisa, sem ver a questão de já existe a dengue, já existe a zika, chikungunya, que é constante, né? Exatamente. E agora com essa Covid-19, que agora vai ser mais uma que vai estar dentro do planejamento como é que se diz, de proteção que vocês vão ter que ter, né? Uhum, exatamente. Eu estou vendo que o gestor do Fundo do Idoso está falando aí, Cláudio Matos. Não sei se o senhor percebe aí, ó. Destinação do recurso do imposto de renda, só que subiu rápido, eu não consegui ver. O gestor do Fundo do Idoso falou aí nesse momento, Cláudio Matos. Eu vou ver aqui. Olha, aqui em Feira de Santana, a dona Cacilda está dizendo assim, em Feira de Santana, o núcleo de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, o NEVPI, teve as suas atividades suspensas este ano de 2020 pelo Ministério da Família e Direitos Humanos. Ela está dizendo que foi suspensa. Aí vocês têm para o enfrentamento da violência, vocês têm um órgão assim para poder ajudar nessa questão do combate à violência ao idoso? A Defensoria Pública ela é bastante atuante. Isso eu não posso negar e referencio aqui a doutora Laise, né? E o doutor João Gavaza, que eles são muito atuantes no município em relação a isso. Por sinal, para o senhor ter noção, o ano passado fizemos um trabalho em conjunto nos CRAs, o CMI e a Defensoria Pública, levando informações, né, de como funciona a Defensoria, um trabalho bem educativo, como funciona também o CMI, para que essa população que não tem acesso a essas informações tivessem. Então, assim, a gente tem mantido essa articulação, esse controle, junto com a Defensoria Pública. Sei. Olha, o Cláudio Matos está dizendo assim, que a destinação do recurso do imposto de renda ao Fundo Municipal do Idoso
vai até o dia 30 de junho agora. Então, Isso. por isso que hoje Salvador está preparado para receber essa doação, como também Feira de Santana. Aí já o estado da Bahia não tem como receber, porque não criaram... Não tem fundo. Não tem Não tem fundo, exatamente. Aqui nós estamos, Océsio, né, o bispo Océsio. O bispo Océsio é o deputado federal, viu? Ele, inclusive o deputado federal Océsio. Bem-vindo, deputado. Ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos, lá no Congresso Nacional, viu? Que bom. Eu faço parte também da frente. Ele disse assim, como estão as IPIs e ILPIs? As instituições de longa permanência. Assim, estão? o que foi feito logo de imediato? Foi suspenso as visitas, né, a esse público que estão institucionalizados para minimizar o impacto da Covid. Então, essa foi uma das estratégias utilizadas pelas instituições de longa permanência. Tivemos alguns casos que chegaram ao nosso conhecimento de instituições também que tiveram idosos contaminados pela Covid, mas logo foram transferidos porque entrou a Defensoria Pública, entrou o Conselho do Idoso e entrou a Secretaria Municipal de Combate à Pobreza. Então, logo foram retirados esses idosos de lá para tratamento, tá? Então, assim, dentro do possível, a gente vem conseguindo manter esse contato e estabelecer uma articulação para que esses conhecimentos também cheguem ao Conselho e a gente exerça o nosso papel de controle social, né? Porque o nosso papel é esse. Pois é, agora é exatamente quando se fala do controle social, aí nós voltamos para aquilo que você acabou de falar, né? No início, dessa questão desses números que vocês precisam, no caso, quando eu falo vocês, não é só o Conselho de Salvador. Mas o município. Dos municípios, exatamente. O Estado precisa. Exato. O Estado, lamentavelmente, o Estado está de braços cruzados com respeito à causa do idoso. Isso é um crime. Tantos idosos sofrendo aí por esse Estado e o Estado não sequer nem organiza a sua casa para poder cobrar dos gestores, dos prefeitos. Qual moral o Estado tem de cobrar com respeito ao Conselho do Idoso? Nenhum. Porque não existe. Só existe o Conselho, mas não está incompleto. O Conselho está só com a perna. Deputado. Agora mesmo eu estou recebendo aqui um comunicado do nosso amigo vereador. Vou passar essas informações, são dados chegando agora, lá de Itabuna. Olha, deputado, no abrigo São Francisco, tivemos 54 idosos, eu tinha falado que era 50, mas são 54 idosos com o Covid-19 e 11 funcionários, sendo que tivemos 2 idosos que veio a óbito, já tem 2 óbitos lá. E no abrigo Baldoíno, 2 idosos com Covid-19, mas não teve nenhum óbito. Então, você vê a situação de Itabuna, né? Aí, como é que o Estado pode ajudar agora Itabuna nessa situação com respeito ao Fundo Estadual do Idoso? Não tem como, porque não tem um fundo, o fundo não foi implantado. Eu acho que tem que existir agora uma pressão tanto da sociedade civil como do próprio Conselho, para que isso seja instituído, né? O Estado consiga, o Conselho Estadual consiga implantar o fundo. Porque, pelo que eu percebo, apesar de não estar dentro do Conselho, houve uma mobilização muito forte, tanto do Conselho quanto da Secretaria, que na época a gestora era a Constança, como de quem assumia a pasta da secretaria para que isso acontecesse. Então, assim, tem que fazer o inverso. Já que o Estado não está se posicionando em relação, sofrer uma pressão da sociedade civil junto ao Conselho, junto à própria secretaria, porque senão não vai conseguir, não. Vai ficar isso rodando. Olha, inclusive, eu queria
explanação, Daniela, está sendo muito importante porque o nosso presidente da Frente Parlamentar do Idoso no Congresso Nacional, deputado federal Océsio Silva, lá de Pernambuco, ele está acompanhando essa live e ele está vendo, já que ele é o presidente da frente a nível, né, que representa todos os estados da federação, vai ser exatamente essa discussão que nós vamos, eu tenho certeza que ele vai abraçar lá em Brasília, para que os governadores possam assumir o seu papel. Quando eu falo do governo da Bahia, que não organizou o conselho estadual, não é só a Bahia, não. Da federação, dos 27 estados, se não me falha a memória, são 4 estados da federação que o Conselho Estadual do Idoso está funcionando. Então, existe um descaso, uma falta de respeito, e como você bem falou, tem que haver a manifestação popular, e aí, como é que essa manifestação popular vai chegar forte nas câmaras de vereadores, nas assembleias, sabe como? Se você que nos assiste agora, que tem um familiar idoso, vamos até a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, fazer essa pressão. Porque se não for sob a pressão, a coisa no nosso país não funciona, não, infelizmente. Não sai do papel, não sai. Entendeu? Então, Daniela, eu quero já me colocar à disposição eu sei que o Conselho Municipal de Salvador já está bem... Está faltando ainda chegar a seus 100%, né? Porque no sentido de organização, como você falou, a questão de dados, o que eu percebi que essa questão de dados precisa vocês se organizarem no sentido de poder ser um exemplo para os outros municípios, né? Que a gente possa cobrar, vamos cobrar, vou dar até um comunicado para o nosso prefeito, para que ele possa, o prefeito ACM Neto, que a gente sabe que ele está fazendo um bom trabalho aí, juntamente com o vice-prefeito, que é Bruno Reis, para que a gente possa avançar nesse sentido aí. E aqui em Feira de Santana, eu não sei se Cacilda ela está assistindo, ela pode até me responder como é que está o conselho aqui nesse sentido. Eu estou aqui recebendo outra informação. Aqui em Alagoinhas, teve 38 idosos contaminados por Covid-19 em um instituto do idoso, em Alagoinhas. Então, veja que se não houver uma atenção dos gestores nessa pandemia, por exemplo, Salvador, você já mostrou aí que já está chegando os primeiros socorros aos idosos que representam essas instituições. Mas outros municípios estão aí, na situação difícil, né? Eu quero só ressaltar uma fala que o senhor fez aí, que precisa da população se organizar e pressionar o poder público, porque, assim, garantir que essa política alcance aqueles que mais necessitam, né, dela, é necessário unir forças para que não percamos o que foi conquistado através de pessoas que tiveram um comprometimento há muitos anos atrás, né, porque uma política pública ela não foi instituída de uma hora para outra, mas houveram pessoas comprometidas que lutaram para que elas existam hoje. E o que a gente percebe é que está havendo um desmonte dessas políticas públicas, né? E aí, como é que isso afeta os idosos, né? Aí, fazendo só um retrato assim histórico, a reforma da Previdência, isso vem afetar basicamente os idosos, né? Afeta toda a população, mas como o nosso tocante nesse momento é a população idosa, a gente sabe. Por quê? Porque estamos passando por um processo de envelhecimento. Isso não sou eu que estou dizendo, Daniela, enquanto presidente. Isso são dados estatísticos. Aí nós temos dados estatísticos que diz que nossa população brasileira ela está envelhecendo, né?
E a proporção é ter mais pessoas idosas. E precisamos de previdência fortalecida para poder atender essas Exatamente. necessidades. Então, Pois é. assim, são direitos destituídos, né? Porque foram garantidos, mas estão sendo destituídos e que não atende, não chega a atender o básico da necessidade do idoso. O que foi que eu falei lá na frente? Que esse idoso ele está cuidando de sua quarta geração. Não deveria, mas a gente sabe que ele está sendo o provedor da sua família. Então, assim, como essa reforma da Previdência ela vem refletir com impactos negativos na vida desse idoso. Aí a gente traz a PEC da morte, né, como foi dito, que foi o congelamento por 20 anos, foi aprovado aí, que 20 anos a assistência, a saúde, a educação, ela não teria um aumento de recursos. Então, como isso gera menos capacidade de operar com as políticas públicas, já que a gente está falando que a política do idoso é uma política transversal. Então, mexe com a saúde, mexe com a assistência, mexe com a educação, mexe com a previdência. Então, como é que a gente consegue trazer uma qualidade de vida para esses idosos se está havendo desmonte dessas políticas públicas? Então, isso é uma reflexão que eu deixo para todos que estão nos assistindo nesse momento. Ok. Olha, minha amiga Daniela, nós estamos já chegando ao final, porque já estamos chegando a 9 horas, né? 1 hora que nós temos. E, mais uma vez, eu quero receber aqui mais uma pessoa lá do abrigo São Francisco de Camaçari. Foi feito exame nos idosos e nenhum caso confirmado de Covid. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Bem, eu queria agradecer a sua participação, tá certo? Eu queria as suas considerações finais, porque nós temos o tempo já está esgotando. Passa rápido, né? Porque muito! O tema é amplo, mas em outra oportunidade nós retornaremos com mais outras informações, tá bom? Eu só quero agradecer e aproveitar a oportunidade que eu vi que entrou aí Celeste Seara, que é de Itabuna. Né? Ela trabalha com serviço de convivência lá, tanto com idosos como crianças. Então, eu quero agradecer, Celeste, a sua participação. Cacilda também, tá? Me coloco à disposição no que precisar, mas eu sei que também você faz um trabalho comprometido em Feira de Santana. Agradecer a Cláudio Matos, que é gestor do fundo, que também aí se colocou, acho importante. Agradecer carinhosamente a Constância, minha amiga, né, que tanto vem contribuindo também com o fortalecimento dessa política. Aos meus amigos que eu vi aí também presente, alunos entraram aí. Então, eu espero que, de alguma forma, deputado, a gente tenha plantado uma sementinha da qual a importância é o nosso papel dentro da sociedade, nesse momento de Covid e fora momento de Covid também, porque a gente falou de desmonte de políticas públicas que afetam a todos, né? Exatamente. Pois é, foi muito bom estar com vocês, com você e com todos que nos assistiram, tá? Minha amiga Rose, Daniela obrigada, Simões, Rose, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Salvador. Gostaria de agradecer e como a dona Constância colocou aqui, precisamos evidenciar os controles para termos um planejamento eficiente. Então, vamos lutar por isso. E eu continuo nessa luta em defesa do idoso na Assembleia Legislativa da Bahia. Que Deus estou com o senhor. Um beijo muito grande, especial para minha mãe, que nos assiste lá do Rio Grande do Norte, na capital Natal. Como é o nome dela? Fique com Deus. Como é o nome dela? Maria da Conceição, pai. Beijo meu também, dona Maria da Conceição. Obrigada. Muito bom. Deus abençoe. Amém. O senhor também. Tchau. Tchau. Um abraço. Estamos terminando mais um Fala Arimateia. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.